Pessoal, eu acho que o único risco para resolver esse tipo de questão é o aluno não dominar decomposição. Se ele não domina decomposição, seria legal até ele assistir uma outra aula, uma aula só de decomposição, calma. Quando eu dei a aula para vocês de decomposição, eu já supunha que a maioria já tinha entendido isso, porque eu estava com a grande imensa maioria da turma já há alguns anos, trabalhando juntos, batalhando juntos. Mas nem todos, chegaram pessoas que ainda não estavam há muito tempo com a gente, não tem obrigação nenhuma de já ser férreo em decomposição. Eu vou explicar o macete de novo da decomposição com bastante calma. Para tu calcular a componente de um vetor original, tu pega este vetor original que deu origem à componente e multiplica ou por seno ou por cosseno do ângulo entre eles. E aí tu usa uma piadinha tosca para saber se é sem ângulo, seno, ou com ângulo, cosseno. Tu olha o vetor componente que tu está calculando, olha o vetor original e vê entre eles se tem aquele númerozinho, se está com um númerozinho ali, tu usa com ângulo, cosseno, vezes o cosseno de 30 graus. F3x é quanto vale o vetor 3? 50, e o cosseno de 30 eu pedi para usar 0,87. F3x é igual, faz no cantinho 87 vezes 5, observe que ao multiplicar eu sempre ignoro os zeros e as vírgulas. 5 vezes 7, 35 foi 3, 40 com 3, 43, devolvo o zero de 50, devolvo as duas casas após a vírgula. Fica muito prático agir assim. Não custa botar a unidade, não custa destacar do todo. Quem é então F3y? É F3 vezes, olha o vetor original, olha o vetor componente. Se entre eles estiver sem ângulo, tu usa seno do ângulo fornecido, seno de 30. F3y, que é aquela componente vertical para cima, ficou 50 vezes 0,5. F3y é igual a 25 newtons. Logo, o sistema pode ser reescrito em uma forma mais simples do que a forma original. A forma original era essa, 3 vetores sendo um oblíquo, e agora eu posso reescrever para F1, 20 newtons, F3x, que deu 40, vou aumentar agora aqui, o primeiro desenho não estava tão honesto, F3x para a direita com 43,5, para cima o Fy com 25, F3y, e para baixo o F2 com 30. Pô, então tu tinha uma situação de ter um vetor oblíquo, feita a decomposição, tu tirou aquele vetor que era incômodo oblíquo e transformou em duas componentes. Agora tu pode determinar a resultante em x. Quem vai ser a força resultante no eixo x? A F3x menos a F1. A força resultante no eixo x ficaria F3x 43,5 menos F1, que era 20. Então no eixo x ficou uma força resultante de 23,5 newtons. Para onde que ela vai apontar, meus amigos? Para a direita, porque a força maior era para a direita. Quem vai ser a força resultante no eixo y, meus caros? A maior é a 30, que é para baixo. Então eu vou fazer F2 menos F3y. Professor, quando eu fiz a minha, professor, eu fiz no sentido contrário da negativa resposta. Como tu usou que para cima era mais, para baixo era menos, o menos era natural. Eu estou fazendo aqui em módulo, eu não estou preocupado com mais ou com menos, porque os vetores, para onde aponta já indica o sentido. Por isso que eu não preciso dessa preocupação. Se o teu deu menos 23,5, eu não apagaria, porque não está errado. Não tem a ordem correta aqui. Os vetores têm a setinha indicando para onde ele está apontando. Quem é o F2? Quem é o F2? 30 menos quem é o F3y? 25. Então o Fy é igual a 5 newtons. É possível que muitas pessoas não tenham feito um segundo desenho, organizado em x e y, tenham feito mais no cantinho, assim, de cabeça. Não é ruim.
O perigo é se fossem muitos vetores, né? Aí a gente teria que ser bem organizadinho, bem Caxias. Cara, ó, isso se transformou nisso. E agora, cara, não. Agora o sistema tá ultra, mega, super, plus simplificado. Como é que ficou o sistema simplificado? Para baixo ou para cima no eixo Y? Para baixo ficou o Fy valendo só 5 newtons. Fx direita ou esquerda? Direita. Direita valendo 23,5 newtons. Fx. Como ele pedia o resultante, último processo, pontilhada paralela, desenha o vetor resultante FR. Fazendo o famoso Pitágoras, já que dá para construir o triângulo retângulo, deslocando esse cara para cá. Força resultante ao quadrado é igual Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado. Força resultante ao quadrado ficou, o Fx era 23,5 e o Fy ficou 5, né? Força resultante ao quadrado ficou 5 vezes 5, 25. Ai, a única parte triste, ó. 5 vezes 5, 25 foi 2, 15, 16, 17 vai 1, 10 mais 1, 11, 3 vezes 5, 15 foi 1, 9 mais 1, 10 foi 1, 6 mais 1, 7. 10 foi 1, 6 mais 1, 7, 4. Ficou 5, 12 foi 1, 2, 14, 15 foi 1. Tinha uma casa após a vírgula para cada número. Confere para mim, por favor. Obrigado. 552,25. Força resultante é igual a raiz quadrada, vírgula embaixo de vírgula para somar, 577,25 newtons. E aí está 25 vezes 25, 625 é muito. Vai dar 24, vezes 24 vai dar menos, né? Então, está entre 24 e 25. Só por desencargo de consciência, 16 vai 1, 8 mais 1, 9, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 6, 7, 5. Então como o amigo disse, né, é 24,1 provavelmente, né? 24,1. Mas o combinado era a gente colocar entre dois números inteiros consecutivos. Show de bola. Alguma pergunta a mais? Eu tenho uma. Qual é o ângulo que o vetor resultante faz horizontal? Se o cara te perguntar, né? Determine o módulo do vetor e em que direção ele aponta. Ou qual é o ângulo que ele forma com a horizontal. Show, né? Altas perguntinhas. Isso aqui não é um triângulo retângulo? O que a gente, que relação que existe com aquele ângulo e os lados ali? Os ângulos somados vão 180, é verdade, mas que relação matemática eu posso criar entre os lados, o tamanho dos lados e aquele ângulo? Tem 3 relações famosas. Seno, cosseno, tangente. Escolhe uma. Escolhe uma. Minha mãe mandou tangente é legal, que aí tu nem precisaria ter o resultante, né, para fazer a tangente de alfa, né? Que é cateto oposto sobre adjacente, só usa as componentes. Como nós já sabíamos as componentes, certo? Então, mesmo antes de saber a resultante, se eu aplico a tangente de alfa ali, eu consigo achar o ângulo. Não entendi, professor, vou fazer. Quem é a tangente do ângulo alfa naquele triângulo retângulo? É o cateto oposto, que é o Fy, sobre o cateto adjacente, que é o Fx. Concorda comigo? Quem é a tangente de alfa, então? É 5 dividido por 23,5. A tangente de alfa é igual, eu faço a divisão num valor, né? E aí, lembra que a nossa apostila tinha tabelado os valores de seno e cosseno e tangente lá no primeiro ano? Vai naquela tabelinha, procura qual é o ângulo cuja tangente daquele valor, sabe o ângulo. Graças ao advento da tecnologia, a gente agora tem essas tabelas todas já na calculadora científica, certo? Aquela que já baixou no Google Play de grátis, HP48G. Claro que tu já baixou se tu vai fazer engenharia, né? Tá treinando? 5, 23,5. Tô vadio, vou dividir aqui. Aí tu iria numa tabela e procuraria. Aqui, para a gente fazer isso, em vez de a gente fazer tan de tangente, a gente inverte, a gente faz o arco tangente, que a gente chama, aperta a teclinha roxinha,
e aí vai estar valendo o nomezinho roxinho. É bonitinho, né? 12 graus. Oh, yeah. Então, nesse nosso caso, deu alfa igual a aproximadamente 12 graus. Show de bola. Ah, professor, mas então se eu faço C não muda. Não muda, né? Não muda porque muda isso aqui, né? Muda a divisão e na tabela acaba dando os mesmos 12 graus. Isso tu nunca viu, né, professor, no vestibular? Não, eles cobram no vestibular. Como, professor? Calma, ou eles te dão uma tabela, ou uma pequena tira da tabela, não vão naquela tabela grande que custa milhões fazer essa impressão para muita gente, né? Ele te dá uma pequena tira da tabela, tipo, que vai do 10 ao 15 graus. Então ele dá a tangente desses ângulos todos. Depois de fazer o cálculo, né, no chute tu acerta, né, tem 20% de chance. Né? Essa é a tristeza. Mas eu já vi vestibular não dar a tabela e pedir isso. Meu Deus, né? É uma boa palavra. Trazer o Criador do Universo para te ajudar nessa hora é um bom auxílio, eu diria. Mas calma, fica mais fácil, porque aí tu escreve que alfa é igual ao arco tangente da divisão. Da divisão que deu 0, alguma coisa. Certo? Vou deixar ali a fração, não tem problema. Vou deixar assim, ó, 50 sobre 235. Aí o cara ia reclamar no vídeo, professor, tu não simplificou a fração. Divide por 5, dá 47. Agora tá bom. Tá, eu só transformei isso aqui em 50 sobre 235, certo? E dividi por 5 em cima e embaixo. Ficou 10, 47 avos. O que significa arco tangente disso? É que na verdade é o contrário da tangente, né? Certo? Só para tu entender. Quanto é que é a tangente de 45? Vocês lembram? Raiz de 2 sobre 2. Então qual é o arco tangente de raiz de 2 sobre 2? 45, obrigado. Entenderam o que é arco tangente? É só para tu escrever o contrário. Já que não tem calculadora científica, eu já deixo prontinho, cara. Depois tu pega a calculadora, digita aquilo, bum. Certo? Eu digitei aquilo no vídeo, para depois, se tu quiser, tu olhar e baixar o teu programinha de grátis. Legal, eu não resisti, né? Tu vê, é uma questão tão bobinha, já podia ter terminado, mas eu não resisto em, pelo primeiro comentário sobre isso, né? Vai haver, no final do ano, vão aparecer na física questões que terminam assim, tá? Arco tangente de alguma coisa. O que importa mesmo, combinado era aquilo ali, entre 24 e 25. E eu vi um monte de gente conseguindo, fiquei muito feliz. Vamos para a segunda parte extra e voltar à vida normalzinha. Aliás, normalzinha não, né? Diferente pra caramba, né? Nossa querida física C. Vamos miniaturizar a solução naquele pequeno espaço. Será que é possível? Descreva, por favor. Descreva qual era o sistema que eu te pedi. Era um para a direita, 45 graus. 45 graus, direita superior. Um para a esquerda, 30. Um para cima, superior. Beleza, esquerda para cima, 30. E direita inferior, 60. Direita inferior, 60. Todos com horizontal? Aham. 60. Era assim a ordem? É, 100, 50, F3, 200. Então, teoricamente, para ficar um pouco mais realista, deveria aumentar um pouco essa e diminuir um pouco essa, só para não ficar tão ridículo para minha cara, né? Beleza! Sacanagem, né? O primeirinho ali, um aperitivozinho, uma decomposição para o cara ficar feliz, daqui a pouco já uma facalha, né? 3 decomposição. Ah, mas não é tão ruim assim, né, cara? Vamos fazer a produção em série aqui então, tá ligado? Aqui já tem, eu precisava de cores diferentes para alegrar esta bela tarde para aprender física. Se não der igual, né, não tem problema, porque o desenho não estava ultra, mega, super plus realista. Nomes, quero dar nomes. F1 é a mamãe, X porque está no eixo X. F1 a mamãe, Y porque está no eixo Y. F3Y, F3X, F2Y. Será que eu tenho meus cadernos para te mostrar? F2X. Meu, era ininteligível, nem eu próprio consegui entender meu caderno, cara.
E tu vê, apesar da minha letra continuar nojenta, entendeu? Se tu der um zoom ali, cara, pô, tu vai ver, não vai precisar, na verdade, né? Mesmo sem dar zoom, no vídeo tu enxerga cada maldita coisa, apesar da letra horrorosa. Aí o que tu vai fazer? Tu vai fazer F1x igual, F1y igual, F2x igual, F2y igual, F3x igual, F3y igual, F1, F1, F2, F2, F3, F3. Produção de série. Entre F1x e F1 está com ângulo. Se aqui é cosseno de 45, ali é seno de 45, porque vai estar sem ângulo. Entre F2x e F2 está com ângulo. Cosseno de 60, seno de 60. Putz, que azar, sempre que era entre o x e a mamãe estava com ângulo. Isso faria meu aluno acreditar que sempre que é o x é cosseno. Não é. O retardado do professor deveria ter usado um ângulo com eixo y para mostrar isso, né? Eu queria saber quem foi o cretino que fez essa questão. Vezes. Agora é com ângulo, cosseno de 30. Foi coincidência, hein? Boa. Obrigado, cara. Magoado, já que foi explicado, o amigo salvou, apesar do retardado ter feito a questão, o aluno mais sábio ajudou o professor retardado. Vamos lá, aqui FY e mamãe, com ângulo, aqui virou cosseno de 60 e ali está sem ângulo, nunca houve ângulo ali, jamais um ângulo foi escrito ali, então está sem, seno de 60. Grande participação, garoto, obrigado, te devendo mais uma. Agora é só substituir valor, né, galera? Agora é trabalho braçal. Esse aqui vale 100. E o seno de cosseno de 45 eu pedi para usar 0,7, o que deu 70. Aqui o alumínio não permite que tu enxergues, mas tem um N de Newton. Será que o roxo escreve no alumínio, já que escreve na lousa? Ó. Certo? É um 70. É igual 100 vezes 0,7 que dá 70. Tudo Newton, incrível, né? Foi feito para escrever Newton aqui. E aqui F2 vale quanto? 50 vezes cosseno de 60, 0,5, que vai dar F2x, 25 newtons. Pô, cheio de espaço aqui, fazendo frescura com vocês. 70 newtons. F1y é igual 70 newtons. Não seja vadio, professor. Isso é igual 50 vezes 0,87, né? 8,7 vezes 5 é 40, mais 43,5. Já fizemos essa conta hoje, né? 43,5 newtons. F3x é igual... Quanto é F3? 200. 200 vezes 0,87... Cento e quanto? 170? É isso? É isso aí. 87 vezes 2, 160. 174. Show! F3y é igual vezes 0,5, que é 100. Já que nós estamos querendo aprender e não só fazer a continha, seria legal ter a paciência de uma vez na vida, de repente, redesenhar o circuito é boa, né? O sistema, circuito daqui a pouco, o sistema só com os vetores, componentes, mas como a cor ali está destacando cada um deles, eu te pergunto, como é que eu vou determinar o vetor resultante no eixo X? Como é que eu determino o resultante no eixo X? F2x mais F1x, que estão para a direita, menos F3x. Aí só vai ter um único vetor apontando para onde? Para o lado direito. Claro, os maiores estão para o lado direito, né? O FRX, a força é resultante em x. Vamos calcular o módulo dela então. F2x
F1x, 70, né? E F3x, 100. Não, é 174. F1x está lá. É 3. F2x, que foi o erro? Não, 3x. 3Y ali que botou 100. Mas é o 3x é 174. Ui! FRX é igual menos, né? E aí? Quanto? Eu botei 79. É possível? 79. É, não botei 5 ali, né? Confere? Valeu, galera. Por que deu menos? O desenho sugeria que ia ser para lá a resultante, né? Essa mais essa parecia que ia dar um vetor maior, né? Mas eu fui super fidedigno no desenho? Não, o desenho era só para eu poder enxergar as componentes. Então, na verdade, esse menos mostra que esse vetor ficou negativo. A única explicação é que ele está apontando para o outro lado. Se eu tivesse antevisto isso, eu, em vez de fazer aquela conta, para não ter que me preocupar com um sinal negativo, eu teria feito que FRX é F3x menos F2x menos F1x. Isso não é um problema, tá, gente? Pelo contrário, quando a gente for trabalhar com circuitos elétricos, foi uma coincidência ter falado a palavra circuitos, tem situações que a gente não tem como antever para onde é que é a corrente do circuito. Tu não sabe se vai ser no sentido horário ou anti-horário. Tu tem que chutar. Tu chuta a corrente, faz a conta, bem feliz. Se tu errou o sentido, o que vai acontecer na conta? Vai dar um menos na frente do teu I, da tua corrente. E pronto. Tu só vai corrigir depois nas observações finais. Tu não vai precisar recalcular, certo? Então, quando isso acontece, como aconteceu com vários alunos na hora de resolver, não é um erro. A força, o fato de aparecer do negativo ali só mostra que a nossa suposição inicial de que seria para a direita estava errada. Quem é FRY? F1Y F3Y menos F2Y. FRY é F1Y, 70. F3Y, 100. F2Y, 43,5. FRY é igual 70 menos 40 dá 30, 27, 26,5. Certo? 100. Outra, galera, se deu um problema assim só na parte de matemática, assim, é um erro tranquilo de resolver. Claro, tu teria que ficar assustado se tu está sempre errando na matemática básica. Tu tem que até o final do ano passar uma régua nisso. Mas se tu fez tudo bonitinho e cometeu um errinho de matemática, mas assim, ó, nem leva a sério. Porque tu está aprendendo a física séria aqui, bonita. Para cima ou para baixo? Dessa deu para cima, né? Eu supus que para cima era positivo, deu positivo, indicando que é para cima mesmo. FRY, que ficou maior um pouquinho que o FRX, ao menos. Pontilhada paralela, e aí eu quero achar o vetor resultante. Finaliza com um Pitágoras. Cara, então essa questão que eu te passei, cara, eu te digo, se bota no vestibular, o índice de acerto é muito baixo. O cara ainda chegar no final e determinar entre que números inteiros está a raiz, né? Tem que ser muito macho para conseguir. Ou muito mulher. 79 ao quadrado, o módulo não importa, 126,5 ao quadrado, FR é igual. Nas próximas, gente, eu não vou mais fazer as multiplicações, tá? Vou pedir para que a galera que fez a tarefa me diga a resposta. 63 mais 8, só vou fazer dessa vez, tá? Para ver se eu estou em forma. 6, 49 com 6, 56. Eu fiquei assustado no começo ali. Assim. Calma. 81 foi 8, 63 com 8, 71. Certo? 63 foi 6, 49 com 6, 55. 1, 4, 12, foi 1. É isso? 6.241, certo? Mais
Mas só dessa vez, tá? Na próxima eu vou aceitar, já que vocês me falam. Só pra galera, de repente, que veio das férias ainda e não relembra algumas regrinhas, né? 25, 30 e 2 foi 3, 10, 13 foi 1, 6. 6 e 5, 30 foi 3, 36 com 3, 9 foi 3, 12, 13, 14, 15 foi 1, 6 mais 1, 7. Depois, 10 foi 1, 12, 13 foi 1, 4, 5, 2. E 1, que é só copiar o número. 5, 6, 2, 1. 5, 2, 9, 10, 11, 12 foi 1. 12, 13, 14, 15, 20 foi 2. 9 com 11, 20 foi 2. 6, 1. Não é possível, um alinhamento astrológico muito forte. 1, 2, 1, 2. É isso? 16 mil, que sacanagem. 16 mil e 2,25. FR é a raiz quadrada de 6 mil com 16 mil, vai ficar fácil de somar, né? 22.243,25. Força resultante, nós só queremos saber entre que números inteiros está essa força resultante. Vamos pensar na raiz de 20 mil. A raiz de 10 mil é 100. E a raiz de 2 é 1,4. Então, 1,4, 140 é um número bom. 148. Maior que 148, menor que 149? É isso? Tu chegou a fazer o testezinho ali? Eu fiz, só que tirei ponto 25. Aí eu fiz Professor, eu não entendi por que para segurar a posição de 2 a última ficou menos. Quando eu fui fazer essa conta da FRX, eu pensei, o vetor que for para a direita eu vou chamar de positivo. Aí eu fiz 25 que estava para a direita, 70 que estava para a direita e menos 174 que estava para a esquerda. Né? Aí deu negativo, mostrando que a resposta estava para a esquerda. Se eu já tivesse percebido, pô, vai dar para a esquerda, então eu faria o vetor maior, 174, menos os menores. Aí daria já a resposta positiva, mostrando que o meu raciocínio, apontando já no sentido que ia para a esquerda, estaria correto. Ótima pergunta, garoto. É isso aí. Então vamos ver. As únicas coisas que me preocuparam mais foram as últimas multiplicações, então não custa fazê-las aqui usando a mais moderna eletrônica. E aí deu certinho. Vamos extrair a raiz, 149, alguma coisa, por causa das casas após a vírgula. Então, se a gente tivesse feito o teste, a gente perceberia que 149 é pouco e 150 é muito, quando multiplica por ele mesmo. Então, a resposta final entre 149 e 150. Essa aí eu arriscaria, uma questão assim, até de uma Olimpíada de Física, primeira fase, eu acho que daria para colocar. Se tu treinou, mesmo errando, se tu entendeu onde tu errou, entendeu o processo, tenha certeza, qualquer sorte de vetores que te apresentarem, se te apresentarem os ângulos e a tabela de senos e cossenos adequada para decomposição, tu detona, meu querido. Vamos migrar para a física 100 então?